Oi, gente, boa noite. A gente vai conversar hoje sobre nicho de mercado, né? Então, assim, a área de designer de interiores, né, os projetos de interiores, é uma área muito vasta, né? E cada vez mais é crescente a necessidade de se aprimorar, de direcionar o seu trabalho, de se especializar, né? Então, hoje tem projetos residenciais, comerciais, corporativos. E eu vou chamar então a nossa convidada Mariane Nunes, que vai conversar com a gente nessa live sobre nicho de mercado. Então, gente, se vocês já têm dúvidas sobre esse assunto, né, se vocês já querem colocar as dúvidas de vocês aí, a Mari já chegou, já está aqui com a gente. Boa noite pessoal, boa noite Jennifer, tudo bem? Vou arrumar aqui a minha câmera que está super para baixo, vamos lá. Então, Mari, valeu por aceitar o nosso convite. Imagina! Né, para falar hoje sobre esse tema, né, também que é tão bacana, tão relevante, de nicho de mercado. O pessoal já conhece bastante a Mari está sempre por aqui, mas sempre tem pessoas novas, né? Amanhã a gente tem uma turminha nova iniciando. Ai, que legal. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Viviana, Fábio. A galera tá entrando. Então, a gente decidiu falar sobre nicho porque é um tema muito relevante, eu acho, nessa época de internet, onde todo mundo tá vindo para a internet, né, Jennifer? E os profissionais terem uma forma de se diferenciar, na verdade, no mercado, né? De se destacarem. Isso é muito justamente isso é muito importante, né? Por vários motivos que a gente vai falar aqui. É legal perguntar até se o pessoal aqui já tem algum nicho em mente, né? Para comentar aqui, se sabe do que se trata realmente o nicho, se já ouviu falar em nicho de mercado, como trazer isso para a internet, enfim. É legal vocês irem comentando aqui para a gente trocar ideia, né, Jenny? Isso, para a gente ir trocando as ideias. Então, se vocês já estão hoje atuando num nicho, né, para quem já está na área, ou quem está estudando, quem está começando agora, se também já tem uma ideia de um nicho que queira atender, já vai colocando para a gente aqui nos comentários, para a gente ir conversando. Então, eu acho legal, Mari, primeiro, assim, explicar para o pessoal, assim, o que é nicho, né? O que é isso, na verdade? Então, gente, nicho de mercado, eu acredito que a maioria das pessoas que se estão procurando entender um pouco sobre marketing digital realmente para vir, para estar presente, todo mundo fala, e é uma verdade que quem não está presente hoje no digital não existe, né? A pessoa tem que trazer o seu negócio para o digital, e quem procura isso já deve ter ouvido muito falar, que é realmente nichar o teu mercado. Por exemplo, dentro do design de interiores, nós temos várias gavetinhas, né? Nós temos projeto comercial, projeto residencial, projetos completos, às vezes apenas uma reforma simples, decoração, né? Quarto infantil, quartos mais modernos, ou até mesmo separado por estilo específico. Então, assim, dá para a gente pegar o design de interiores e transformar ele em várias categorias. E é tu justamente escolher uma dessas categorias para atuar, para te realmente focar nessa categoria e aí tu conseguir te destacar. Porque, por exemplo, se digamos que nós estamos num evento, né? E a gente está lá no meio da Expo Revestir, Casa Cor, e aí eles lá na frente dizem assim, os designers de interiores, por favor, venham à frente. Aí vai vir aquele multirão de gente, né? Então eles vão perguntar, tá, e agora os designers de interiores que trabalham no sul do Brasil, já vai sair algumas pessoas. Já vai selecionar. Né? Vai selecionar. E aí eles vão lá, tá, agora quem trabalha no sul vai filtrando. Que trabalham apenas com projetos comerciais, já é mais uma peneira. Então a ideia de trabalhar com nicho é justamente isso, né? Deu uma falhadinha ali na Mari. A ideia de trabalhar com nicho, pessoal, é justamente isso, né? Você ir definindo o teu público
para, a partir do momento que você define, né, quem vai ser a tua persona, quem vai ser o teu público, você ir criando estratégias, você ir criando esse público. Oi? Opa! Voltei, foi eu que caí? Como você diz, apareceu, Margarida? Apareceu. Ai, gente. Então, eu vi aqui o pessoal falando realmente se especializar, né? Tu optar, tu escolher uma área dentro do design que tu realmente vai refinar o teu trabalho naquele quesito e focar nesse nicho, que é justamente para que tu consiga focar a tua energia em captar clientes em potencial, né? Então, basicamente, Sim. nicho seria essa fugiu a palavra. Essa ideia, essa definição, exatamente, né? Essa definição. Exatamente. E às vezes as pessoas podem pensar assim, mas se eu vou focar no nicho, eu vou acabar perdendo oportunidade, eu vou direcionar muito, mas não é isso, né, Mari? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, porque a gente fala, o pessoal fala sempre do marketing digital que quando tu queres falar com todo mundo, tu acaba não falando com ninguém, né? Porque tu acaba não tendo tu não sana as necessidades de alguém. Tu fala hoje sobre um determinado assunto, amanhã sobre outro, então acaba ficando muito disperso e os teus seguidores, que no caso viriam a ser teus clientes, eles acabam perdendo a atenção, né? Tu acaba perdendo a atenção deles, porque fica tudo muito vago. Então, como o foco é que a gente realmente capte o cliente online, a ideia é definir qual tipo de cliente que tu vai atingir, para que tu foque as tuas energias nele. Nesse público, né? Legal. Nesse público, exatamente. E você hoje, né, Mari, como profissional, como designer de interiores, qual que é o teu nicho? Então, hoje o meu nicho são mulheres, mas que seria a persona, né? São mulheres adultas, mais maduras já, que têm tempo dedicado à casa. Na sua maioria, elas querem pequenas reformas, pequenos toques na decoração, não são pessoas novas ou que estão iniciando a vida agora, esse público mais jovial. O meu público já é um público mais maduro, né? E eu comecei a identificar, isso é muito legal, conhecer o meu público realmente depois que eu comecei a mensurar, né? Comecei a realmente observar as características em comum entre eles para daí realmente entender com quem eu estava falando, porque foi tudo muito orgânico. Hoje eu trabalho basicamente online e a criação do meu público ela foi muito orgânica, né? Foi desde o início do canal, onde eu comecei a trabalhar com as dicas e tudo mais, e agora há algum tempo comecei a observar as características em comum para realmente focar as minhas energias para esse meu público em potencial. Então, são mulheres, na sua maioria, mais velhas e que querem realmente essas pequenas reformas, né? Então, pessoal, vamos seguindo aí toda essa linha de raciocínio, né? Primeiro você vai definir o teu nicho. Depois você vai definir a tua persona. Sim. Legal. Então, Mari, como que tu foi definindo, né, o teu nicho? Você disse que ele foi sendo assim de uma forma mais orgânica, né? Mas quando tu começou a entender todo esse processo? Então, eu comecei a entender todo esse processo quando eu realmente queria potencializar os meus resultados. Então, eu precisei entender com quais os tipos de pessoas que eu estava falando, que foi onde eu te falei que eu comecei a mensurar qual a idade das pessoas que me acompanham, o que elas mais procuram no meu canal, para eu conseguir identificar quais são as necessidades que elas têm. E aí, eu começar a oferecer resoluções, né? Oferecer o que elas estavam precisando para que eu pudesse vender aí o meu trabalho. Então, o identificar realmente o nicho foi no momento que eu quis potencializar o meu resultado. Então, veja só, eu não foco o meu conteúdo para grandes reformas ou então para ambientes comerciais. Eu até trabalho, mas o meu foco não é esse. Então, no meu perfil, no meu canal, dificilmente vocês vão encontrar conteúdos relacionados a isso, porque para mim não é o meu foco. Então, não adianta eu hoje falar sobre
ambientes comerciais, dá dicas sobre esse tipo de assunto, ou então ambientes mais, como que eu diria, luxuosos. O meu público hoje não é público de luxo, né? Então, a gente precisa desses fatores para identificar realmente com quem a gente está falando, né? O luxo, o mercado de luxo é um público também, né? Que tem pessoas que têm o sonho de trabalhar com o mercado de luxo. Então, criar conteúdo relacionado a isso, porque veja bem, hoje o meu perfil, como eu falei para vocês, é para mulheres donas de casa que passam tempo em casa, passam tempo com a família. Então, elas querem deixar o ambiente mais agradável, mais acolhedor, melhorar o que elas têm para esse convívio, né? Então, sim, eu sei que é um público de classe média. Então, eu não vou trazer, por exemplo, móveis de luxo, esse tipo de material, porque ele não vai de acordo com o que eles procuram. Então, eu não vou conversar a mesma língua. E aí, não vou estar falando a mesma língua do meu público e a gente vai meio que se desalinhar, né? Então, eu perco o foco. E isso não é interessante. Eu quero que eles se sintam conectados comigo. Então, eu preciso... com você, né? Exatamente, para ter a confiança e aí investirem no meu trabalho, né? Investir no seu trabalho. E Mari, vamos voltar ainda um pouquinho lá, ainda falando na primeira parte ali da live, né, que você deu toda a definição de nicho. Para quem está entrando agora nessa área, são vários nichos, né, que o design de interiores ele pode se especializar, para a gente mostrar um pouquinho, né, quais são esses nichos que eles podem vir a escolher. Então, é muito específico. A escolha de nicho também é muito relacionado ao que o profissional se realiza fazendo. Por exemplo, o meu nicho hoje é esse porque eu sou muito família, eu falo sempre de casa afetiva, eu trago memória nas minhas próprias peças, então tudo que eu tenho na minha casa tem relação com a minha história, então eu valorizo muito isso. Então, eu busco entregar isso para o meu cliente, que é a minha história. Agora, por exemplo, se um profissional aqui que está me seguindo, né, se gosta de fazer projetos comerciais, pode trazer o seu conteúdo voltado para projetos comerciais, para atrair pessoas nesse público, né? Então, por exemplo, se quer fazer ambiente, um ponto, digamos... quer fazer focado em restaurantes, lanchonetes, enfim. Então, comece a falar com o público que tem lanchonete, que tem restaurante, trazer resoluções para eles, para daí atrair esse tipo de cliente, né? Esse tipo de cliente. Exatamente. Ou então, pessoas que gostam, como eu falei, de mercado de luxo, às vezes ideias criativas ou um estilo específico. Tem pessoas que gostam de trabalhar com determinado estilo, né? Eu tenho uma amiga designer que gosta muito de estilo industrial, então ela fala muito desse estilo. Então, pessoas que procuram, que se identificam com o estilo e procuram algo nesse sentido, vão se identificar com o teu perfil e provavelmente vão querer contratar o teu serviço, porque tu é um especialista no estilo industrial. Exatamente. Então, a ideia é que tu realmente escolha, né, aquilo que tu realmente gosta de trabalhar. Por exemplo, digamos que uma pessoa que não goste de trabalhar com um projeto comercial, como a gente acabou de falar, então ela se sente obrigada a isso. A questão não é pegar todos os trabalhos que vêm, é tu realmente focar a tua energia, fazer aquilo que te realiza, né? Aquilo que tu gosta, né? Exatamente, porque o trabalho não tem que ser uma penitência, né? Ele tem que ser realmente algo gratificante. E isso faz também com que tu atinja mais pessoas dentro do teu nicho. Não sei se eu consegui trazer a perspectiva, porque como assim, eu não... Foi tudo meio em cima da hora, a gente meio que não organizou bem as palavras. Sim, mas eu tô tentando trazer da maneira mais simples, né? Sim, deu sim para entender. O pessoal aí, se ficou alguma dúvida, vão colocando, vão perguntando aí pra gente. Vão perguntando, porque... Mari, deixa eu fazer uma outra... Sim, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para você, né, que surgiu ali. Acho que escolher os temas que temos mais afinidade. É bem isso que você acabou de falar agora, né?
Sim, voltar para aquilo que tu te identifica, né? Exatamente, porque tu faz o teu trabalho com mais amor, né? Tu fazer aquilo que tu gosta, tu faz o teu trabalho muito mais bem feito, então tu te sente entusiasmado e te entrega muito mais, né? Sim. Então isso, e o cliente sente isso. O cliente sente isso, é verdade. Sente isso. É verdade. Então isso é muito a importante. Najara, que tá iniciando, né, no curso aqui de Design Interiores do IBD, ela perguntou, você acha que estudando nós já devemos definir o nicho ou é melhor escolher depois? Então, eu não sei como é que tá, se são pessoas que já estão fazendo alguns trabalhos, mesmo que pequenos e tudo mais. Se já tiver, talvez já seja um ponto para realmente já ir filtrando o que gosta, o que não gosta, onde vai focar a sua energia, né? Até porque quando vai fazendo o curso, né, já vai surgindo isso, né? Vai surgindo. Você vai fazendo o curso, você já vai se identificando, né? Às vezes até dentro das disciplinas, nos trabalhos que você vai desenvolvendo, nos projetos. E muitos alunos, eles já vão criando, né? Já criam um Instagram para já ir postando, né, as inspirações, os trabalhos que eles vão desenvolvendo. E até isso é uma coisa que a gente vai falar lá na forma de se comunicar, o que postar, né? Mas encaixa aqui agora, né? Encaixa. Sim, eu acho que já é uma coisa que já que está estudando, então já começa a vir com esse olhar, né? O que está se identificando, o que faria a vida inteira, né? Vamos vir com esse olhar, o que sempre faria, o que realmente te realiza, para que tu já vá também nessa caminhada de estudo te aprofundando mais nessa área, né? Então isso eu acho que é bem interessante. Vamos dar um exemplo prático aqui para o pessoal, Mari. Eu quero me especializar em quarto de bebê. Quero me especializar em decoração, né, em projeto de quarto de bebê. Qual que é a linguagem, né? O que eu tenho que postar, o que eu tenho que falar para atrair essas futuras mamães? Então, a gente fala muito de trazer as dores, né? O que é as dores? É tu identificar quais são as dúvidas que essas mães têm, o que elas procurariam. Quais cores eu posso colocar no quarto de bebê? Então, tu já vem com essa ideia. Quais cores utilizar no quarto do seu bebê? Quais combinações? Como deixar o quarto mais tranquilo? Quais são as indicações? Então, tu vai trazendo conteúdo, né? Como decorar um quarto de bebê, vai trazendo inspirações, vai trazendo dicas, ou até mesmo as inspirações ali que tu falou, somente as inspirações, mas eu acho sempre legal a gente embasar com algum conteúdo, né? Para criar essa conexão. Então, tu trabalhar de diversas formas diferentes esse teu assunto. Então, assim, por exemplo, imagina, é legal a gente ver hoje pelo que nós mesmos seguimos, né? Então, se tu segue um Instagram hoje de fit, por exemplo, que está super em alta, então tu tá acostumado a ela sempre postar sobre comida fitness, como que tu vai te comportar durante o dia, dieta, nanana. De repente, ela começa a postar assuntos relacionados à moda. Tu vai estranhar, porque aquilo ali não tá de acordo com aquilo. Muitas vezes tu até deixa de seguir, a pessoa tá variando. Então, tu acaba deixando de seguir porque vai contra o teu interesse. Então, por exemplo, uma mamãe, ela tá no mundo só relacionado à gravidez, né? Então, tu tá postando sempre conteúdo de gravidez. Daqui a pouco tu começa a postar conteúdo relacionado a ambiente comercial. O que acontece? Ela vai se desconectar. O papo de vocês não vai mais bater, né? Porque vai sair do foco dela e vai criar esse conflito. Então, é interessante que tu tenha um conteúdo relacionado realmente ao nicho para que vocês consigam ter esse contato até de uma forma mais assertiva, né? Para que não haja, até para não bagunçar a cabeça do cliente, porque assim, um designer falando com outro é muito fácil, é simples, porque embora sejam nichos diferentes, digamos que vamos atuar em nichos diferentes, um vai estar entendendo e falando a mesma língua que o outro, né? Então, um vai falar A, o outro vai entender A. Agora a gente tem que entender que os clientes, eles normalmente são leigos no assunto. Então, a gente tem que evitar ao máximo de confundir a cabeça dele, né?
E a gente vai fazer isso como o Instagram é a nossa vitrine. Porque não é só o que falar, né? É como falar, né? Exatamente. Para a pessoa realmente entender, né? Exatamente. O Instagram né? é a vitrine. E se tu começa a criar confusão na tua vitrine, é a mesma coisa como uma loja. Tu vai numa loja de bebês, chega lá, tu encontra roupa masculina, uma coisa não casa com a outra, né? Então tu não vai te entregar da mesma forma, tu não vai ter a mesma confiança, digamos assim, de investimento, de compra. Então é basicamente isso. Legal. E no Instagram, na vida social, funciona. Teve um comentário aqui, Estúdio 854 Projetos, boa noite. O profissional que trabalha com nicho domina melhor o assunto e tem um resultado brilhante. Tem mesmo, né? Sim, domina porque o foco dele está em aprender, em aprimorar, né? Em aprimorar os seus conhecimentos voltados para aquele nicho. Então, ele vai estar sempre em busca das novidades voltadas para aquele nicho. Então, vai estar sempre à frente e vai diminuir a concorrência, porque tem inúmeros designers, mas quantos são específicos de bebês? Quantos são específicos para pontos comerciais? Quantos são específicos? Então, diminui a tua concorrência, né? Isso também é muito interessante. Além de todo esse... o melhor resultado, né? O cliente mais satisfeito, o cliente mais feliz. A gente entra também numa outra questão, que é o boca a boca, né? Que é a indicação, que é muito forte dentro desse meio, né? Sim, com certeza. Exatamente. É isso aí. Teve um comentário aqui, me formei em uma outra instituição, faço os cursos livres do IBDI, e vendo essa live, vejo que o meu nicho é meu nicho em projeto comercial será projetos da área de beleza. Legal. Teve um comentário ali também falando que iria se especializar em design de produto. Teve uma pergunta lá no início também, que até anotei aqui, Mari. Gostaria de me especializar em design de mobiliário. Sim. A gente poderia falar um pouquinho. Sim, também é um nicho, né? Um trabalho com design de mobiliário, né? Eu faço projetos quando vai de acordo com a necessidade do cliente de marcenaria, mas não desenvolvo produto, né? Produto é um mercado diferente, mas é um nicho super interessante também e que realmente, se é o que tu gostas de fazer, eu acho que vale super a pena tu investir o teu tempo e o teu trabalho nisso, né? Legal, é verdade. Até, Najara, eu indico você também dar uma olhada no Instagram, no Estúdio Linda Martins. Ela é formada em design interiores aqui pelo IBDI e ela se especializou também dentro dessa área, inclusive foi premiada nacionalmente aqui no concurso DECA, também recebeu o prêmio de Milão, desenvolvimento de imobiliário. É bem bacana você dar uma olhada também ali no Instagram dela. Ai, que legal. Acho que deu uma travadinha aqui, mas a gente está te ouvindo, Mari. Pois é, agora eu estou te vendo. Eu acho que deve ser a minha internet, então. Mas a internet é assim, né? Porque ainda mais com toda essa chuva, tudo isso que deu aqui, né? Hoje, feio. Foi bem... É verdade. Vamos ver, não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida, algo que queiram perguntar. Pode comentar um pouquinho sobre design de produto. Qual seria o nicho que a gente falou, né? Isso que a gente falou, qual seria o nicho... Deixa eu pegar. O nicho de empresas grandes, tipo bancos. Então, realmente empresas grandes normalmente são já empresas que trabalham, né? E aí tu tem que ir atrás. Como eu falei, não é o meu nicho hoje. Então, se é um nicho que te interessa, tu tem que ir atrás para ver como é o funcionamento de tudo isso, quem que faz essas escolhas de profissionais e tudo mais, para te especializar nessa área e atender esse tipo de cliente. Mas é um nicho super interessante. Mas é exatamente isso, é a pessoa focar em algum tipo de cliente em potencial, né? E ir atrás das maneiras de como atendê-los, como cativar esses clientes, como fidelizar esses clientes, né? Então, a ideia é exatamente essa. Já surgiram vários nichos aqui, né? Design de produto, ambiente comercial. Isso é super legal. Sim. Legal. Acho que a gente deu Tem mais alguma perguntinha ali?
Estúdio 885, sou embaixadora das mãos e pés, me formei em design em outra instituição, mas faço curso livre. Esse foi o que tu falou, né? Meu nicho é projeto comercial, na área de beleza. Que legal. Não, é exatamente tem uma infinidade, né? Cabelo, estética, sim, restaurante, exatamente. Banco. Exatamente, realmente o nicho comercial, e aí dentro dos projetos comerciais, aí nichar ainda mais, salão de beleza, restaurante, bancos, lojas, que tipo de loja, né? Lojas mais conceituais, lojas mais tradicionais. Então, ir nichando o trabalho é super interessante, ainda mais nessa época de internet, onde a gente pode ir cada vez mais longe, né? A gente não precisa atender só a região, a gente pode atender o mundo inteiro, basicamente. Então, isso sim, é muito interessante. E cada nicho é uma pesquisa, né? Uma pesquisa diferenciada que você vai fazer para poder encontrar o melhor, né? Para trabalhar dentro desse segmento. Exatamente. É se pensar como um cliente, né? Por exemplo, o cliente, se ele está procurando para reformar um salão de beleza, então ele vai para o Google perguntar o quê para o Google, né? Designer, salão de beleza, projetos, salão de beleza. Então a gente tem que realmente fazer esse nicho para que o Google te encontre o mais rápido possível, né? Dentre as outras pessoas. Banco, hospital, consultoria, consultórios, muita coisa, né? Isso que você falou ali, Mari, é bem legal, né? Do pensar como cliente, né? Sabe, isso é um exercício que a gente faz muito dentro do curso com os alunos, né? Da hora que eles estão desenvolvendo ali as práticas dentro das disciplinas, realmente, e quando eles estão estudando o conteúdo, realmente eles terem esse olhar, né? Eles se colocarem no lugar do cliente, né? E se eu fosse o cliente, né? O que eu iria fazer, né? Por que eu preciso aprender isso? Por que eu preciso fazer dessa forma? E acho que isso torna todo o processo também mais fácil, né? No sentido, né, de você entender melhor, né? Com certeza, de entender e de entender o que ele procura, para que a hora que ele procurar, tu aparecer, né? Tu aparecer na timeline dele para ele conhecer o teu trabalho, que é o mais importante, a gente realmente se fazer presente, né? Estar presente para que venha daí um novo cliente, enfim. Sim, legal. Certo? Legal. Bom, gente, eu não sei se ficou alguma dúvida. A ideia foi trazer um pouquinho sobre nicho, que é algo que eu acho que é super importante nessa fase, nessa época, onde tudo é digital, né? E a gente precisa. E é um ponto que é sempre muito falado e que realmente deve ser colocado em prática, porque faz diferença. Tu encontrar aí os teus clientes, conseguir encontrar o teu nicho para te encontrar como um profissional, né? Porque hoje a gente está muito na fase do empreendedorismo, de realmente conseguir se realizar profissionalmente, né? Para ser um profissional realizado. E o nicho vai te ajudar nisso, com certeza. E também vai te ajudar na hora de trazer aí as questões para a conquista de cliente, para fazer o teu trabalho crescer, né? Legal. Então, a Mari Instagram tá aqui em cima. Super atenciosa, super profissional. Gente, sigam ali a Mari. Ele tá aqui em cima, que perguntaram qual é o meu Instagram, Mariane MB Nunes. É só clicar ali na fotinho, que daí vão me acompanhar lá também. A Mari tem, né, sempre umas dicas, um conteúdo muito bacana, muito relevante. Né, sempre tá com a gente aqui no IBDI, formada aqui pelo nosso programa, né, uma profissional que a gente acompanha já há muito tempo, faz um trabalho incrível também no YouTube, né, Mari? Você tem o seu canal lá também. Que a gente está quase chegando nos 100 mil inscritos orgânicos, graças a Deus. A gente passou 94 mil já, daqui a pouco a gente chega no 100, se Deus quiser. Mas então é isso. Mas então é isso, pessoal. Hoje a gente trouxe um conteúdo mais rápido, né? Falando sobre nicho. Foi muito bom a participação aí de todos vocês. Agradecer novamente a Mari aí pela disponibilidade, né? Sempre pelo carinho aqui com a escola, com os alunos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Agora, esse conteúdo que a gente iria falar sobre hoje, né? Com o Emerson Garcia, projetos para pessoas que moram de aluguel.
A gente vai fazer essa live na próxima terça. Então, já se programem aí na próxima terça, às 7 horas, para estar aqui com a gente. E valeu, pessoal. Obrigadão, Mari. Obrigada. Beijo, Jennifer. Beijo, pessoal. Valeu, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.